orar. Senhor Deus e Pai, nós já lemos a Tua palavra no Antigo, no Novo Testamento. E agora, Senhor, nós vamos ouvir a Tua mensagem que será proclamada. Fala, ó Deus, aos nossos corações, que em nossos corações e mente a Tua palavra sempre encontre, ó Deus, terra fértil para brotar. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler versículo 10 a 14. Dando continuidade à mensagem do domingo passado sobre a jornada da fé. Filipenses capítulo 4, versículos 10 a 14. Eu vou fazer essa leitura na nova versão transformadora. Você pode acompanhar na tradução que você tem em mãos. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Você com certeza já ouviu uma mensagem sobre esse texto. Tudo posso naquele que me fortalece. É um desses versículos que são repetidos como um amuleto por muitos cristãos. Você está passando por uma crise de saúde? Tudo posso naquele que me fortalece. Relacionamento com o marido ou com a esposa está mal? Tudo posso naquele que me fortalece. Falta dinheiro na conta? Tudo posso naquele que me fortalece. Meu colega de trabalho pega no meu pé todo dia? Tudo posso naquele que me fortalece. Parece um amuleto, né? Parece que a gente fala isso e as coisas se resolvem por si, né? Talvez seja este um dos versículos mais incompreendidos. Tem uma abelhinha aqui que ela está me perseguindo o culto inteiro. Acho que agora ela vai embora. Talvez seja este um dos versículos mais incompreendidos da palavra de Deus. Paulo, em seu relato, ele expressa a sua gratidão aos filipenses pelas ofertas recebidas e ele conclui que ele aprendeu a viver bem em toda e qualquer situação. Mas como ele aprendeu? Passando por muitas muralhas em sua vida. O apóstolo, que ao que tudo indica, era de família de posses, e o fato dele ter recebido instrução formal, ter tido um professor, o fato dele ter cidadania romana herdada dos pais, indica que ele não era um cidadão comum do seu tempo. Isso não era comum naquela época, você ter um professor, né, os mestres que ensinavam, não era qualquer pessoa que pegava um discípulo. E Paulo, ao que consta, assentou-se aos pés de um dos mais famosos do seu tempo, um homem que era tido e caminhava a passos largos para ser um dos grandes fariseus de Jerusalém. Este homem agora vive por conta própria, dependendo das suas tendas, levantando ofertas não para si mesmo, mas para a igreja pobre de Jerusalém, pelas igrejas afora no império. E ele vive de anunciar o evangelho. E é partindo deste texto que nós vamos olhar para a continuidade da nossa mensagem sobre a jornada da fé. Em seu livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, o pastor da igreja New Life Fellowship, Peter Escaseiro, ele nos apresenta um capítulo inteiro dedicado a passar pela muralha que se interpõe em toda a caminhada cristã. Ele nos mostra 6 estágios pelos quais os cristãos passam em sua relação com a fé em Deus e precisam ser compreendidas para que possamos ser achados fiéis diante do Pai. E é pensando neste estágio que nós falamos da jornada da fé. A muralha que se apresenta nos faz compreender que a vida com Cristo
não é apenas aquilo que nós vimos domingo passado, na mensagem do domingo passado, mas é muito mais do que aquela visão limitada da vida que nós levamos. É a plenitude do Evangelho. Na primeira mensagem, nós abordamos os 3 primeiros estágios dessa jornada. Você pode ouvir esta mensagem no site da nossa igreja. E estes 3 primeiros estágios são o conhecimento a respeito de Deus, que é quando nós tomamos conhecimento do que é a vida com Deus, que é quando a semente é lançada e ela entra no nosso coração, a semente entra na terra. Nós vimos o discipulado, que é quando essa semente ela começa a ganhar força para poder romper a terra, então essa semente começa a expandir as suas raízes, e nós vimos a vida ativa, que é quando o broto já saiu e começa a servir. E agora nós chegamos face a face com a muralha, e nós vamos compreender que muitos de nós está com a sua fé em um desses primeiros estágios, e que nós devemos enfrentar e passar pelas muralhas para desenvolvermos nossa fé. E assim nós vamos compreender os estágios seguintes: a jornada para dentro da muralha, a jornada para fora da muralha e a transformação que se dá em amor. O 4º estágio da nossa fé, proposto por Escaseiro, é a jornada para dentro da muralha. Tal jornada inclui uma série de situações pelas quais passamos e que não temos como evitar. Quando estamos diante da muralha, estamos diante de um sofrimento, uma situação que nos faz mal e que buscamos evitar ou não confrontar, até que chega um momento em que não se terá outra alternativa. O sofrimento será tão insuportável que permanecer onde está não será uma alternativa considerável. Então nós somos conduzidos através da muralha. Nessa jornada nós temos os conflitos internos e as passagens que trilharemos. Nós não chegamos diante de uma muralha, e é preciso dizer isso, por nós mesmos. Nós não somos conduzidos pelos nossos pés diante de determinados sofrimentos em nossa vida. Deus é quem nos conduz até Ele. E Ele tem uma razão para isso. Ele quer que cresçamos, que conheçamos o melhor a Ele, a vida com Ele. E diante da muralha, nós tendemos a nos retrair ou a bater de frente com ela, e isso nos leva a ricochetear e voltar a bater novamente. E acontece que quando nós passamos por esse tipo de sofrimento, que é o sofrimento que Deus coloca em nossa vida para que nós possamos crescer e amadurecer na fé, quando nós batemos de frente ou quando nós nos retraímos, tais atitudes semeiam em nosso coração a amargura, a desesperança, a incredulidade. Nós nunca passamos por uma muralha só em nossa vida. Veja, por exemplo, Abraão. Dizem os estudiosos que entre 20 a 30 anos se passaram da promessa de que Sara ficaria grávida para o nascimento de Isaac. 10 a 13 anos depois de Isaac ter nascido e ter Isaac em seus braços, ele enfrenta outra muralha, a de levar o filho para o sacrifício. Agora pense nos conflitos internos de Abraão, e aí nós vamos começar a compreender melhor o que é esta muralha. Pense como ele passou por estes momentos, por essas experiências. Elias, Moisés, Neemias, Paulo, são pessoas, são exemplos que a Bíblia nos traz, de pessoas que passaram por muralhas de suas vidas e cresceram na fé. Perceba que em nenhum momento eu estou falando de derrubar a muralha, mas sim de passar por ela. Muitos ficam presos a ela. É o que São João da Cruz, um frade carmelita do século XVI, curiosamente ligado ao movimento da Contra-Reforma, né? É até contraditório a gente citar São João da Cruz no ano dos 500 anos da Reforma aqui, mas ele tem um livrinho que define muito bem o que é passar pela muralha. É o que ele chama de a noite escura da alma.
Nessa noite escura da alma, nós nos confrontamos com o nosso orgulho, com a nossa cobiça, com a ira, com a nossa inveja. Nós nos confrontamos com aquilo que nos dá um certo conforto e que nós não gostamos de mexer. Não toque nisso. Não toque nesse assunto. Eu não quero lidar com este problema. No entanto, é preciso passar pelo confronto, encontrar um caminho através desta muralha, desta noite escura da alma. E isto não quer dizer que isto vai se resolver rapidamente. Por isso nós não podemos confundir as tentações e as provações que nós passamos no dia a dia com a muralha. Mais uma vez, pense no exemplo de Abraão e a longa espera pelo filho. O quanto isso deve ter consumido o orgulho de um homem inserido numa sociedade patriarcal e que tinha na quantidade de filhos a expressão do poder daquela casa. E o tempo passando e nada de ter filhos. Pense em Sara, que numa sociedade onde a mulher deve ser mãe de muitos filhos, enfrentar 20, 30 anos de ausência, de cobrança dos outros e de si mesma. Uma muralha não é uma provação, mas é uma jornada pela qual Deus nos leva. Alguns a chamam de deserto, e talvez essa imagem seja mais conhecida. A grande questão para nós é decidirmos entrar e passar por esse momento, tendo a certeza que em todo o trajeto nós não estaremos sós. Se alimentarmos a nossa fé de maneira saudável, em Jesus, firmada em Jesus, nós teremos algumas reações ao passar pela muralha. Eu estou perplexo com o que Deus está fazendo. Eu não sei muito bem o que Deus está fazendo em minha vida. Ou talvez em alguns momentos, em meio ao sofrimento e à dor de enfrentar a realidade das nossas vidas, dentro da muralha, nós iremos clamar como o salmista clamou: Deus, por que me abandonaste? Ocorrerão durante a caminhada clamores como este. No entanto, nós devemos ter a certeza de que Ele nos faz enxergar a perplexidade e Ele nos conduz em caminhos que não entendemos, mas Ele não nos abandona. Ele deseja que nós passemos por este caminho. Ele tem um propósito para isto. Não fique preso na muralha. Se você está passando por um sofrimento e você identifica que este sofrimento se arrasta há anos, não fique preso a ele. Confie em Deus, se aproxime de Deus, deixa que Ele te conduza. Haverão momentos que você dirá: eu não sei o que Deus está fazendo. Você não saberá mesmo, meu irmão, minha irmã, mas saiba que Ele está fazendo. Ele está fazendo, porque Ele vai te conduzir para o 5º estágio, a jornada para fora. Tendo passado pelas crises de fé, enfrentado as dificuldades de uma jornada interior, nós nos movemos em direção ao fazer, a uma vida ativa novamente. Podemos nos voltar para as nossas atividades e ações agora com mais vigor, com um novo centro de tudo. Não mais faço pelo despertar da minha fé, mas porque Deus de fato é o centro da minha vida. Assim não há mais como nos deixarmos levar por tempos ruins. Descobrimos o amor profundo, intenso e tolerante de Deus por nós. Não vivemos mais agitados de um lado para o outro, mas nós somos inundados por uma paz, a paz de Deus que chega até nós pelo quebrantamento e pela maneira como nós vivemos diante do mistério de Deus. A raiz e a origem do pecado é a arrogância na qual o homem quer ser juiz de si mesmo e do seu próximo. Karl Barth, o autor dessa frase, ele define muito bem a origem do pecado, e a sua afirmação nos coloca diante da necessidade que temos, diante das muralhas das nossas vidas, em determinar o bem e o mal.
Você já reparou, quando você está passando por um problema difícil, como a gente emite juízo facilmente? O culpado disso não sou eu. Esse problema é por causa de fulano. Nós devemos deixar isso de lado e começar a confiar que Deus nos guia. Quebrantamento é uma palavra que os evangélicos usam bastante. E às vezes a gente olha ela sendo usada de uma maneira muito errada. Quebrantamento às vezes é usado como um sentimento, como aquele momento que a pessoa chora profundamente. Mas quebrantamento não é um estado emocional, é uma atitude. Ser quebrantado é reconhecer que nós somos dependentes de Deus em toda e qualquer situação, inclusive diante do mistério de Deus. Uma forma de medir o quebrantamento proposta por Escaseiro, que eu acho bastante interessante, é considerar o quanto nós somos ofensáveis. Não existe essa palavra, né? Mas a gente inventa ela aqui. Se for uma pessoa quebrantada, diante das ofensas, a sua reação não vai ser reagir ou recuar, mas vai ser pensar: olha, eu sou muito pior do que isso que você está falando. Você acha que eu sou muito arrogante, você não tem ideia do quanto eu sou. Eu sou muito pior do que isso aí que você está me ofendendo. Muito mais. Porque uma pessoa quebrantada reconhece o seu estado de pecador e é capaz de confiar e conviver com o mistério com mais naturalidade. Quando Paulo afirma: aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito, ele está nos revelando uma postura de profunda dependência de Deus. E depender de Deus é, em última análise, conviver com um mistério. Só que eu gosto de estar no controle. Quem não gosta de estar no controle? Quando eu vou fazer uma viagem, uns 2, 3 dias antes, eu entro lá no Maps, né? Vejo qual é a rota, aí eu pego o ponteirinho do mouse assim, arrasto para lá, arrasto para cá, vejo qual é o caminho mais curto, qual é a estrada que tem menos pedágio. Como tem filho pequeno, tem que ver aonde tem parada, né? Porque você tem que parar. Eu vou lá, estudo tudo direitinho, né? Qual é o caminho para ganhar mais tempo, qual é o mais econômico. O grande problema é que quando a gente olha para a vida com Deus, a gente quer que seja igual o GPS, né? A gente fala para Deus aqui, ó: Deus, é essa rota aqui, ó. Aí Deus fala assim, ó: não, por aqui, ó. E aí a gente não se conforma que Deus está mandando a gente ir por outra estrada. E a única coisa que Deus está dizendo para a gente é: confia. 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 Na maior parte do tempo, nós não temos ideia do que Deus está fazendo por nós. Mas saiba que Ele está fazendo, e isso é conviver com o mistério. Escaseiro afirma acertadamente que um dos excelentes resultados da muralha é a ingenuidade pueril e o profundo amor pelo mistério. A gente passa a se encantar novamente com os feitos de Deus. A gente passa a se encantar novamente com aquilo que é belo na criação de Deus. Há um conforto quando nós saímos da muralha que não havia do outro lado e nem dentro dela. O conforto de saber que Deus está no controle de tudo. Você percebe? Às vezes a gente dizer que Deus está no controle de tudo é inquietante, né? Eu quero saber como o problema vai se resolver. Eu quero que o problema se resolva logo. E Deus está dizendo: confia. E quando nós passamos pelas dificuldades da nossa vida e somos transformados por Deus por meio dessas muralhas, esses desertos, nós experimentamos o conforto de saber que Ele está no controle de tudo. Quando saímos da muralha, estamos menos no controle da nossa vida. Esta verdade nós precisamos compreender. Passar pela muralha nos quebranta e nos joga nos braços do Pai, confiando e convivendo com o mistério. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que será grande, porque Ele é grande.
Quando saímos da muralha, nós não somos mais os mesmos. Nós fomos transformados. Nós aprendemos a esperar em Deus, a esperar que Ele vai fazer a vontade dEle. E nós nos desapegamos daquilo que consideramos ser o nosso porto seguro. Aí as palavras de Paulo fazem mais sentido. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele me fortalece. Ele é quem tem o poder. Quebrantado e entregue a Deus, eu tudo posso enfrentar e vencer. Não por mérito meu, mas pelo mérito de Cristo. E tal compreensão nos leva ao 6º estágio da jornada da fé. Quando saímos da muralha, nós não somos mais os mesmos, nós somos transformados pelo amor. Uma vez trilhado os caminhos para dentro e para fora da muralha, nós não somos mais os mesmos. Voltemos ao exemplo de Abraão. Somente quem passou por cerca de 30 anos na muralha da espera pelo primogênito poderia confiar que Deus proveria a resposta para o que era o desejo do seu coração, enquanto ele subia aquele monte, tendo Isaac atrás de si, perguntando: pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas cadê o cordeiro? Abraão confiou, e ele aprendeu a confiar em Deus caminhando com ele. Mas aí você pode falar: mas pastor, tem um senão nessa história aí. E o filho com Agar? Pois é. Quando nós erramos, nós precisamos reconhecer o nosso erro e corrigir. Agora, pense comigo. Abraão manda Agar para o deserto junto com Ismael. Manda embora, e ele não tem mais notícia daquele filho. Pouco tempo depois, Deus pede Isaac. Pense no tamanho da muralha que foi subir aquele monte com Isaac. Pense no tamanho do sofrimento que foi para Abraão, sabendo que ele havia mandado para o deserto o seu primeiro filho com Agar, e que agora o filho da promessa estava sendo pedido em sacrifício. Que loucura, não, gente? A gente não pensa nesses detalhes da história, né? A gente costuma olhar para o sacrifício de Isaac e pensar: não, Deus pediu Isaac, mas ele foi lá e mandou o cordeiro. Pense em tudo isso que Abraão passou. Quando nós erramos, nós precisamos reconhecer o nosso erro e corrigir. Assumir que nós não somos donos de nós mesmos. Deus prometeu cuidar do filho rejeitado de Abraão, por Abraão. E tal qual ele lançou fora, Deus agora estava pedindo Isaac. Ele estava pedindo Isaac. Mas Abraão saiu daquele monte transformado. Ele não era mais o mesmo. Como você reage quando o seu erro é exposto? Eu tenho visto nos últimos dias pessoas que não admitem que erram, que não reconhecem seus erros e fazem de tudo para prejudicar o próximo e o reino de Deus. Uma pessoa que não consegue admitir os próprios erros não pode ser chamada de cristã. Encarar o erro e reconhecê-lo é nossa resposta diante do amor de Deus. Nós não devemos temer o erro, pois o perdão de Deus é sobre nós, e seu imenso amor nos acolhe e nos mostra como corrigir nossos erros e não errar novamente. Ser transformado em amor é enfrentar a realidade dos nossos erros e buscar a reparação, mas poucos estão dispostos a trilhar o caminho da reconciliação. Preferem se ausentar, se omitir, se recolher, a ter que se desculpar e reconstruir o que foi destruído. No entanto, Deus nos assegura que nós não precisamos temer,
se formos firmados e transformados em amor. Diz 1 João 4,18, esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Gosto demais desse texto de 1 João 4,18. E este texto pode ser lido à luz do que Paulo escreveu em Filipenses 4,13. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Ser firmado no amor de Deus, eu não sei o que é descontentamento, mesmo passando fome ou com poucos recursos para viver. Aqueles que passam pela muralha são capazes de amar incondicionalmente, pois experimentaram o amor incondicional de Deus. E eles experimentaram este amor em meio às trevas e sofrimentos de suas vidas. E o próprio Paulo é um exemplo disso. A gente já falou sobre isso aqui em outras ocasiões. Quando a gente abre em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e a gente lê que Paulo ali cai do cavalo, é conduzido para Damasco, vai lá na casa, está cego, não consegue enxergar, sua vista é restaurada. E aí ele passa a aprender do Evangelho. E então ele passa a pregar o Evangelho. A gente pensa que essa sequência, ela é uma sequência que acontece tudo no intervalo de 2-3 dias. Mas da queda do cavalo ao início do ministério de Paulo, nós temos aí uma jornada de 10 anos aproximadamente. E aí é uma muralha, ou são enormes muralhas que Paulo tem que vencer. Você imagina vencer a muralha de se ter tudo para agora não ter nada. De perseguidor a perseguido. De malfeitor ou maldizente da palavra de Deus e de Cristo para proclamador de Cristo. Imagine encarar a família, os círculos de amizade. Imagine tudo que Paulo teve que reconstruir em seu caminho para que ele iniciasse o seu ministério em viagem missionária. Mas não há o que temer. Não há o que temer porque o antes furioso perseguidor de cristãos agora transforma-se num homem que vive na total dependência de Deus. Não há o que temer porque o temor provoca em nós reações como retração ou reação, violência, perseguição contra o que nos causa medo. Não há o que temer. Há o que se viver debaixo da graça de Deus. Nós vimos como devemos nos colocar diante do erro e da falha de nossas vidas e reconhecer que precisamos mudar e buscar a reconciliação. Se nós estamos firmados no amor de Deus, nós não devemos temer trilhar tal caminho. A vida é difícil. A vida é difícil, você precisa ter consciência disso. Mas você precisa também saber de uma verdade. Você não é tão importante quanto você pensa. E a sua vida não consiste única e exclusivamente em você. É triste quando a gente vê pessoas que acham que o mundo gira em torno dela. É isso que eu estou dizendo. E às vezes a gente tem esta atitude, não é mesmo? A gente acha que tudo tem que cooperar para o meu bem, para a minha satisfação. Mas saiba que a vida, ela não consiste única e exclusivamente em você, porque você não está no controle dela. Nós não estamos no controle da nossa vida. Nós caminhamos para a morte, um dia nós vamos morrer. Mas lembre-se que o propósito de Deus é que ao final da jornada, nós tenhamos trilhado o caminho da vida.
e trilhado este caminho em união amorosa com Ele. União que se consumará na eternidade. Lance fora o medo. Experimente o amor de Deus. Concluindo. Jornada para dentro, jornada para fora, transformados em amor. Você já trilhou estes caminhos em algum momento da sua vida com Cristo? Peter Escaseiro diz que a jornada com Jesus nos chama a uma vida de devoção inseparável dele. Isso requer que simplifiquemos nossa vida, removendo distrações. Parte disso significará aprender a sofrer nossas perdas e aceitar o dom de nossos limites. E diante de nossos limites, nós somos convidados a afirmar com fé que eu posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Não significa que você vai sair por aí fazendo a sua vontade de qualquer jeito, realizando seus desejos de qualquer maneira, mas sim descobrir o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, sabendo que o seu sustento e o meu sustento, tudo o que precisamos, vem de Deus. Tudo que nós precisamos vem de Deus. E é em Cristo que nós temos acesso. Ao terminar essa série de mensagens, de 2 mensagens, eu espero que você seja incomodado pelo Espírito Santo a conhecer mais de Deus e resolva trilhar o caminho do discipulado, resolva passar pelas muralhas de sua vida acompanhado de Deus que está contigo sempre. O desejo do meu coração como pastor é que você se dê conta que a jornada da fé não é um mero cumprir de etapas, um conteúdo programático, mas é uma caminhada em direção a sermos feitos perfeitos em amor, e que o amor de Cristo se torne o nosso amor, tanto para com Deus quanto para com o nosso próximo. Nós sempre fazemos uso da expressão vida com Cristo. Você precisa ter uma vida com Cristo. E nós nos esquecemos que vida é um constante movimento e crescimento. Se buscamos o crescimento do corpo de Cristo, nós devemos buscar o desenvolvimento da nossa fé e da nossa relação pessoal e comunitária com Ele. Nós vivemos um novo tempo, tempo de erguer a cabeça e ver que do alto dos 57 anos da Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara, nós somos chamados a levar adiante a chama do Evangelho, que é vida a todo momento para todo aquele que o busca. A jornada da fé, em última análise, é o único caminho que temos para trilhar, pois nós não estamos servindo aos interesses deste mundo, desta sociedade, e nem aos nossos próprios interesses. Nós somos servos do reino de Deus. E diferentemente de outros reis e governantes dos nossos dias, o nosso rei não está lá no palácio não. Ele caminha conosco. Ele está ao nosso lado. E é por isso que tudo posso naquele que me fortalece. Ele caminha comigo e com você a jornada da fé. Que Deus assim nos abençoe.